Chegamos então com o terceiro bloco do nosso programa deste domingo. Vamos falar dos santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 1º de abril a 7 de abril, hoje, domingo. Segunda-feira, então, dia 1º de abril, dia de São Ludovico Pavone. Ludovico nasceu em Brescia, na Itália, no dia 11 de setembro de 1784. Ele viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais. A Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, a Revolução Jacobina de 1797, a dominação napoleônica, com suas diversas denominações, e, enfim, desde 1814, a dominação austríaca. A política de Ludovico Pavone, ordenado padre em 1807, foi sempre e unicamente a do amor. Renunciando a fáceis perspectivas de carreira eclesiástica, soube doar-se com generosa criatividade a quem tinha mais necessidade, os jovens e, entre esses, os mais pobres. Para eles, abriu seu oratório em 1812. Com a saúde comprometida, Ludovico a teve agravada, e na madrugada de 1º de abril, domingo de Ramos, ele morreu. Na terça-feira, dia de São Francisco de Paula, o eremita. No dia 27 de março de 1416, nasceu um menino que recebeu o nome de Francisco, em homenagem ao pobrezinho de Assis. Aos 11 anos, Francisco foi viver no convento dos franciscanos de Paula. 2 anos depois, vestiu o hábito, mas teve de retornar para a família, pois estava com uma grave enfermidade nos olhos. Aos 13 anos, foi dedicar-se à oração contemplativa e à penitência nas montanhas da região. Viveu por 5 anos alimentando-se de ervas silvestres e de água, dormindo no chão, tendo como travesseiro uma pedra. E ele morre aos 91 anos de idade, no dia 2 de abril de 1507, na cidade francesa de Plessis-les-Tours, onde havia fundado um outro mosteiro. A vida de São Francisco de Paula, eremita, é muito bonito, e a gente sempre sabe que traz aqui resumido. Na quarta-feira, 3 de abril, dia de São Luís Scorsese. Luís Scorsese nasceu em 4 de agosto de 1804 em Udine, cidade de Friuli, no norte da Itália. Aos 12 anos, inicia o caminho do sacerdócio, frequentando o seminário diocesano de Udine e, em 1827, é ordenado sacerdote. Todas as obras por ele empreendidas durante a sua vida refletem essa escolha preferencial para os mais pobres, para os últimos, os abandonados. 12 casas havia profetizado, abrirei antes da minha morte. E isso, de fato, aconteceu. 12 casas nas quais as Irmãs da Providência se dedicam no serviço humilde aos doentes pobres e transcurados, aos anciãos abandonados. No fim de 1883, é constrangido a suspender toda a atividade. As forças começam a diminuir e é atormentado por uma febre constantemente alta. A doença progride de modo inexorável. Na noite de quinta-feira, 3 de abril de 1884, falece o santo, deixando um grande legado. No dia 4 de abril, foi quinta-feira, dia de Santo Isidório, bispo, pai dos concílios e mestre da Igreja. Nasce numa família hispânica romana muito cristã. Teve como referencial de vida a figura do irmão Leandro, pois o pai falecera muito cedo. Formou-se em Sevilha, estudando latim, grego e hebraico. Ordenou-se sacerdote e, mais tarde, como bispo, sucedeu ao seu irmão como bispo de Sevilha por quase 4 décadas. Dedicou a vida aos estudos, sendo autor de numerosos livros que tratam de todo o ser humano, da agronomia à medicina, da teologia à economia doméstica. Trabalhou na conversão dos visigodos arianos, foi responsável pela conversão dos judeus espanhóis. Como bispo, organizou núcleos escolares nas casas religiosas, que são considerados os embriões dos atuais seminários. Presidiu o Segundo Concílio de Sevilha, em 619,
e o quarto concílio de Toledo, em 633, do qual saíram leis muito importantes para a Igreja. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando dele, dividiu os seus bens com os pobres, publicamente pediu perdão para os seus pecados e recebeu pela última vez a Eucaristia. E orando aos pés do altar, ali mesmo ele morreu. Na sexta-feira, 5 de abril, dia de São Vicente Ferrer. Nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Veio de um berço nobre na sua época, porém, passou sua infância e juventude muito próximo aos padres dominicanos, que tinham um convento muito perto de sua casa. Ingressou na vida religiosa, assim, bem jovem, e professou os votos com 18 anos. Após a sua ordenação, por ser um pregador com um dom muito especial, começou a peregrinar por toda a Europa. Contemporâneos de São Vicente Ferrer relatam que milhares de pessoas se reuniam para ouvi-lo. E o fato mais impressionante é que até mesmo pessoas que não falavam a sua língua o entendiam. São Vicente Ferrer morreu em viagem, mas já era venerado como santo pelo povo da época. Foi canonizado pelo Papa Calixto III em 3 de junho de 1455, na Igreja Dominicana de Santa Maria sopra Minerva, em Roma. No sábado, 6 de abril, Beato Miguel Rua. Para a comunidade Canção Nova, que faz parte da família salesiana, fundada por Dom Bosco, vale a pena destacar a vida do Beato Miguel Rua, o sucessor de Dom Bosco. Sua memória é celebrada pela família salesiana em 29 de outubro, dia da sua canonização. Mas 6 de abril foi sua morte, 6 de abril foi sua morte, que é quando a Igreja, de modo geral, celebra a memória daqueles que reconhece como alguém que esteja na glória de Deus. Miguel Rua foi o primeiro salesiano. Trabalhava ensinando matemática e religião. Auxiliava no refeitório, no pátio e na capela. À noite, copiava os escritos, cartas e publicações de Dom Bosco. Além disso, estudava para se tornar sacerdote. Isso tudo quando tinha apenas 17 anos. Ficou também responsável pela direção do oratório festivo São Luigi. E domingo, hoje, 7 de abril, dia de São João Batista de La Salle, patrono universal dos educadores. Nascido em 30 de abril de 1651, na França, recebeu como testemunho dos pais uma formação católica de muito cedo. Ficou órfão também muito cedo, fazendo com que ele ficasse responsável por seus irmãos, porém, isso em nada impediria sua sólida formação em vista do sacerdócio. Atuou como cônego da Catedral de Reims, cidade natal, com apenas 15 anos de idade, e em 1678 foi ordenado. Depois de um tempo trabalhando na educação dos jovens, percebe que o ensino oferecido pelos professores não é suficiente, por conta de um certo despreparo e falta de qualificação. Ele decide então chamar os professores a ir morar com eles, a fim de garantir uma melhor formação em todas as áreas. Posteriormente, funda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que encontra inicialmente forte oposição por parte do clero da época, que não aceitava a formação de um novo modo de vida religiosa. É na Sexta-feira Santa de 1719, dia 7 de abril, que São João Batista La Salle faleceu. Os santos da Santa Igreja Católica eles são do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, e do Martirológio Romano, e também do site católico cançãonova.com. Aqui, o programa traz resumido. Quem puder e quiser, pesquise aí sobre a vida dos santos, que você vai ter várias surpresas. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Ouçamos o salmo de hoje.